Opa, eu sou o Ramon, da Escolinha Lucrativa, da Nova Escola de Esportes, e nesse vídeo eu vou mostrar para você os passos iniciais, o que você precisa fazer para ganhar mais de 10 mil por mês com a Escola de Esportes, a pergunta do João Paulo. Tá legal? Mas antes de falar sobre esses passos iniciais, são os passos fundamentais para você alcançar um faturamento, para você ganhar mais de 10 mil por mês, quiçá mais de 20, mais de 30 mil por mês, ensinando em escolas de esportes. Eu quero te falar uma coisa importante, que é o seguinte. O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é a questão do empreendedorismo, de empreender com escola de esportes, né? Nós, profissionais de educação física, especialmente professores de educação física escolares, nós nunca fomos treinados para empreender. Quando o João me perguntou, eu falei, olha, nós temos uma série de coisas que nós temos que fazer para ganhar mais de 10 mil por mês com a escola de esportes. Mas nós temos os passos iniciais, que sem esses passos nós não vamos conseguir. Tá? É sobre isso que eu vou falar agora. Mas antes de fazer isso, antes de falar sobre isso, tem alguma coisa prévia, que é entender o que é empreender com qualquer atividade, especialmente com escola de esportes. E aí eu fui procurar o conceito de empreender. Eu já venho falando sobre essas questões de empreender. Elas não são muito comuns dentro da educação física. Nós, professores, não fomos treinados para isso. A nossa educação foi para as questões práticas, para a atividade prática, o ensino do dia a dia. E empreender é uma questão estratégica, tem que ter um pensamento estratégico para empreender. E é por isso que eu trago isso aqui na Escolinha Lucrativa. E por isso que eu preciso trazer isso novamente no vídeo de hoje. O que é empreender? E eu fui buscar o conceito de empreender. E olha que interessante. Empreender é quando você usa as suas habilidades, as suas competências, para solucionar problemas e necessidades de um grupo de pessoas, de outras pessoas. Quando você usa habilidades e competências para resolver os problemas de outras pessoas, para gerar valor para outras pessoas. Já te falei que nós não fomos acostumados a isso. Só que nós estamos vivendo um momento de grande valorização do ensino esportivo. O esporte nunca foi tão valorizado. Hoje as pessoas estão dispostas a pagar pelo esporte porque o esporte é solução para uma série de problemas que nós estamos enfrentando. E esses problemas ficaram muito claros depois da pandemia. As famílias estão vivenciando isso. Então, as pessoas estão percebendo que a atividade física é muito importante e, nesse sentido, a prática esportiva é um local adequado para isso. Porque, além de você fazer atividade física, de você cuidar das questões físicas, das questões motoras, das questões relacionadas à sua saúde, saúde física, o esporte, especialmente o esporte em grupo coletivo, o esporte coletivo, ele proporciona outros benefícios que estão relacionados a questões afetivas, a questões emocionais, estão relacionados a questões disciplinares, e isso tem atraído muito a atenção das pessoas. As famílias percebem que isso é muito importante para seus filhos, para si próprios, para todo mundo hoje em dia. Então é por isso que nós estamos vivendo um momento de valorização muito grande do ensino esportivo. E é por isso que empreender com escola de esportes é uma atividade promissora, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. E se você der uma geral, dar uma olhada por aí, se você der uma olhada na tua região, na tua cidade e também na internet, você vai ver que o número de quadras, o número de pessoas trabalhando com o esporte, propondo atividades esportivas tem aumentado muito. E você também vai perceber que inúmeras entidades, colégios, clubes, condomínios, estão querendo desenvolver atividades esportivas para manter seus alunos, as pessoas engajadas nas suas atividades. O esporte tem um potencial muito grande de manter as pessoas engajadas. É só você perceber. Inclusive, o poder público também percebe essa importância e desenvolve. O poder público sempre fez isso, mas agora, nesse momento, todos estão percebendo a valorização, a necessidade de atividades esportivas, para fazer com que as pessoas estejam se relacionando, engajadas em boas causas, tá? Então, nós estamos vivendo um momento de valorização e empreender é uma grande saída, uma ótima alternativa para isso. Antes de eu te falar os primeiros passos, que é o que o João Paulo quer saber, e talvez você, profissional de educação física, profissional esportivo, também quer saber,
Eu quero te contar uma história que foi o seguinte: em 2012, a partir de 2012, eu comecei a perceber esse movimento de empreender com esporte. Eu já falei alguma coisa em alguns vídeos aqui. E todos os anos eu levava um projeto para apresentar para um grupo de pessoas, mostrando a necessidade de fazer esporte, mostrando a importância do esporte. Mas a cada ano eu levava aquele projeto, as pessoas diziam, não, tá legal, eu gostei, mas a gente não fechava a parceria. E isso aconteceu durante 3 anos. Cada ano que aquilo acontecia, aquela reunião era conduzida por uma senhora que tinha uma grande experiência institucional, e todas as reuniões, todos os anos que eu propunha o projeto, ela me falava algumas coisas. Eu chegava em casa e anotava aquilo. Eu via que ela gostava da ideia, mas algumas coisas faziam com que ela não quisesse implementar aquele projeto naquele momento. A cada ano eu fui anotando o que ela falava. Eu fiz isso durante 3 anos, recebendo o não. Então eu ia no primeiro ano, recebi não. No segundo ano, recebi não novamente. E ela me falava algumas coisas no meio daquela apresentação. Eu chegava em casa e anotava. Ao final daqueles 2 anos, ao final daquela caminhada, no terceiro ano, eu levei o projeto, a ideia, respondendo às principais questões que ela havia colocado nos anos anteriores. E naquele ano, ela acabou a apresentação e ela me disse assim, podemos começar a semana que vem. Ali eu entendi uma questão importante, que é, o esporte que eu levo para as pessoas, ele precisa ser a solução para os problemas, para as necessidades das pessoas. Aquela senhora era responsável por uma instituição e ela tinha necessidades. O esporte que eu apresentava para ela, a proposta, o projeto que eu apresentava para ela, tinha que resolver aquelas necessidades, tinha que auxiliar ela nas dificuldades dela. Só que eu não entendia isso lá em 2012. Mas a partir do que ela vinha me falando, a cada vez que eu ia lá e apresentava o projeto, cada vez eu comecei a entender o que ela queria com aquilo. E eu fui colocando no projeto. Tanto que no terceiro ano, após apresentar a ideia, ela falou que já queria implementar. Porque eu tinha chego no ponto central, que é o que eu falei para você hoje no empreendedorismo. Fazer do teu esporte, da tua atividade, do teu projeto, seja lá o que você faz, do teu programa esportivo, até esse é um tema importante, a diferença entre um projeto e um programa esportivo, e nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo, é entender essa atividade que você faz, como que ela resolve o problema daquele grupo de pessoas, daquelas pessoas. O professor de educação física não foi treinado para enxergar isso. Ele foi treinado para enxergar as questões pedagógicas, as questões motoras, isso é muito importante também, mas ele não foi treinado para enxergar essa visão empreendedora. Eu enxerguei isso na prática, no dia a dia, com os nãos do dia a dia. Isso foi muito interessante, porque aquilo a universidade não me explicava. Ela não me explicava as necessidades e desejos das pessoas. E isso é empreender. Em 2014 eu entendi, nós desenvolvemos aquele projeto e aquele projeto está lá até hoje. E gera muito retorno, não só para aquela instituição, não só para nós, para a nossa atividade, mas para patrocinadores, para familiares, para uma série de pessoas envolvidas. Naquele momento eu entendi o que era empreender, e especialmente com a escola de esportes. Nós não fomos treinados para isso e nós podemos sim aprender essas questões. Está na hora de aprender essas questões. E quando o João Paulo me perguntou o que ele precisa fazer para ganhar mais de 10 mil por mês com a escola de esportes, eu lembrei de uma coisa muito importante, que é, o profissional de educação física não foi treinado para empreender com atividade esportiva, e isso é uma coisa que tem muitos anos. Eu lembro de um professor, um professor de educação física, muito ligado à área esportiva, que ele resolveu empreender, ele queria ganhar mais. Ele queria ter mais retorno financeiro, mais lucratividade. Ele era professor escolar, trabalhava na escola, e ele virou chaveiro nos horários que ele tinha vago. Ele montou uma salinha com chaves e ele aprendeu um ofício de chaveiro
E até hoje ele faz isso. Ele é professor de educação física, se aposentou no colégio, mas ele continua sendo chaveiro. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero te mostrar que desde alguns anos atrás, ou 20, 30, 40 anos atrás, os professores de educação física, eles não percebiam, eles não eram treinados, não viam a oportunidade de empreender com o ensino esportivo, com escola de esportes. Então eles buscavam empreender em outras áreas. Além desse meu amigo, professor que virou chaveiro também, eu conheço outros atletas, pessoas ligadas ao esporte, que fazem outras atividades empreendedoras, empreendem em outras áreas. Eram pessoas que têm capacidades, têm habilidades relacionadas ao ensino esportivo, à atividade esportiva, e poderiam empreender nessa área, mas nunca foram educados, nunca viram a possibilidade, a rentabilidade, a oportunidade de fazer isso. E então eles vão empreender em outras áreas. Eles compram uma loja no shopping. Eu tenho um amigo que é atleta, que tem uma loja no shopping. Outra pessoa que tem uma loja na praça, tem um restaurante na praça de alimentação, tem uma loja de açaí, porque eles querem empreender, ter uma renda extra, mas eles não enxergam, não veem a oportunidade no ensino esportivo, embora tenham as habilidades e competências para isso, mas não foram educados a perceber essas oportunidades. É por isso que eu estou te mostrando, porque muitos professores de educação física não percebem isso. E o primeiro dos passos iniciais para você ganhar mais de 10, quiçá mais de 20 ou 30, por que não mais de 40 mil por mês com escola de esportes? Um dos principais pontos é esse, o primeiro passo, está relacionado a isso. Está relacionado a você perceber essa oportunidade. Então, o que acontece? O profissional de educação física, ele foi educado a sair da graduação e procurar um concurso público na escola, mesmo que pague pouco, que ele tenha que permanecer 30, 40 horas e que aquela hora tenha um valor baixo, mas aquilo dá estabilidade para ele. Então ele percebe, e ali está a oportunidade, ele vai fazer um concurso para trabalhar numa prefeitura, ele vai trabalhar como personal trainer, e eu conheço várias pessoas que trabalham na academia, ou que são proprietários de academia, ou que trabalham como personal trainer, mas que têm habilidades e competências para trabalhar com escola de esportes, mas nunca perceberam essa oportunidade. E eles estão lá, dão o seu duro danado, fazem a sua atividade com muita qualidade, inclusive, mas nunca perceberam isso. E o que é o primeiro passo que você precisa? Olha só, o primeiro passo que você precisa para ganhar mais de 10 mil por mês com escola de esporte é o que eu chamo de perceber o ambiente. É observar o ambiente, observar as oportunidades, elas estão aqui. Eu lembro de uma aluna do Método EL, e ela me falou assim uma vez. Ela me disse exatamente assim: eu não conseguia ver as oportunidades. Ela é professora de educação física em uma entidade, um órgão público, trabalhou a vida inteira naquele órgão público, oferecendo esporte, dando aulas esportivas, mas ela sempre teve o sonho de ter uma escola de esportes. E ela me disse assim, a oportunidade estava embaixo do meu nariz e eu não percebia, porque eu fui treinada, eu acostumei a não perceber as oportunidades. Eu queria ter a estabilidade do serviço público, eu fui lá, fiz o concurso, passei, dou aquela aula, tenho tempo para destinar, tenho tempo vago, tenho algum tempo para destinar para outras atividades, mas nunca percebi a oportunidade que estava embaixo do meu nariz. E hoje ela tem uma escola de esportes, além do trabalho que ela ainda continua fazendo no órgão público. É sobre isso que eu estou falando, sobre você perceber as oportunidades que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo as oportunidades, elas estão aí. Se você parar para perceber, você vai enxergar quadras, essas quadras de futebol, grama sintética, existem várias quadras esperando por profissionais ou por uma ideia, um projeto para ser implantado ali. Existem colégios, existem condomínios, existem clubes. Então, existem inúmeras oportunidades esperando por alguém para que você possa ganhar mais de 10 mil por mês com escolas de esportes. Mas o primeiro passo é você perceber essa oportunidade. Porque se você ficar sem olhar isso, com a tua visão ainda tapada para isso,
você não vai conseguir observar essas oportunidades. Então, se no primeiro momento você precisa ter uma visão periférica, né? E esse é um termo que vem do esporte, uma visão ampla, a possibilidade, e diziam que o Pelé tinha a maior visão periférica, ele enxergava mais de 180 graus, enxergava os jogadores que estavam nas costas dele. Então você precisa ter essa visão periférica, essa visão ampla. Se por um lado você precisa ter essa visão ampla, que é o primeiro dos pontos, o segundo dos pontos vai exigir de você uma visão um pouco diferente. E aí eu vou lembrar de uma questão. As pesquisas científicas têm evoluído muito no ensino esportivo. E você sabe que nós somos defensores do esporte com bases científicas. E existem algumas pesquisas científicas que falam questões importantes a respeito desse aspecto. Se falava muito há muitos anos atrás sobre a visão periférica, mas alguns autores aí, nos últimos 20, 30 anos, começaram a levantar, talvez mais até, levantar as questões relacionadas à visão central, ao foco. E eles chegaram a algumas conclusões, inclusive pesquisadores brasileiros têm uma enorme importância nessas pesquisas também. Começaram a perceber a importância da visão central e que jogadores, atletas experientes, consagrados, de nível mais alto, têm uma capacidade maior de educar a visão central, ou seja, de ter foco nas questões fundamentais, nas questões mais importantes, cruciais para a tomada de decisão dentro de uma partida. Os jogadores experientes, portanto, eles têm uma capacidade de focar a sua visão, a sua atenção em questões relevantes para a sua tomada de decisão, como, por exemplo, nas relações de contingência entre seus colegas de equipe e os adversários, o posicionamento da bola, enfim, relações importantes para a sua tomada de decisão, enquanto os jogadores de nível mais baixo, os jogadores menos experientes, têm menos essa habilidade desenvolvida. Onde que eu quero chegar com esse tema? O que eu quero te dizer é que se no primeiro ponto, o primeiro passo que você precisa para ganhar mais de 10 mil por mês empreendendo com escola de esportes é ter uma visão ampla e periférica, o segundo passo é ter uma visão focal. Colocar tua atenção naquilo que precisa ser feito. O que é isso? É entender as oportunidades que você tem e entender que modelo de negócio que você vai implantar de acordo com a oportunidade que você tem. Nós temos vários modelos de negócio para você aplicar a tua atividade, para você empreender com escola de esporte. Existem muitos professores de educação física que estão fazendo atividades esportivas nas suas escolas, mas nunca pensaram em transformar aquilo em uma escola de esportes. E com isso deixam de rentabilizar, porque atendem 4, 5, 6, 10 alunos, mas não fazem daquela ideia uma ideia maior. E aqui eu quero também trazer uma coisa importante, que é uma frase que eu gosto muito, que é: o maior inimigo do seu grande sucesso são os seus pequenos sucessos. Às vezes nós ficamos presos aos nossos pequenos sucessos. Então, eu faço atividade física com os meus alunos, bem, eu sou um bom professor, os alunos gostam de mim, eu ensino eles no contraturno escolar, no outro momento, né? E eles gostam daquela atividade esportiva que eu ensino, eu tenho lá 10, 15 alunos, mas eu deixo de transformar aquele pequeno sucesso num grande sucesso, tá? Isso é muito importante, porque se você quer chegar aos 10 mil por mês, você vai precisar deixar o pequeno sucesso e transformar ele num grande sucesso. Se você quer transformar uma escola de esportes que fatura mais de 10 mil numa escola de esportes que fatura mais de 30 ou mais de 40 mil, você vai ter que deixar um modelo de negócio de sucesso, de pequeno sucesso, para um modelo de negócio de maior sucesso. Por isso que essa frase que eu gosto muito diz: o maior inimigo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. Tá? Mas como eu estava falando para você, o importante nesse momento, nessa segunda etapa, é ter foco para definir qual o modelo de negócio ideal para a sua prática. Você é professor, você tem uma possibilidade dentro de um colégio, você tem uma possibilidade dentro de um clube, você tem uma possibilidade dentro de uma arena, dentro de uma quadra. Qual é
a tua atividade e como que você vai criar essa ideia para que você possa chegar, alcançar o teu objetivo, que aqui, nesse vídeo que nós estamos conversando, é o de mais de 10 mil por mês com escola de esportes. Então esse é o segundo ponto, é perceber o modelo de negócio ideal para você. E aqui tem uma questão interessante que está relacionada às pesquisas que foram produzidas com jogadores experientes e jogadores de nível mais baixo. Quando você está em contato com jogadores mais experientes, você tende a enxergar as coisas mais próximas ao que os jogadores experientes enxergam. Quando você fica se relacionando com os jogadores da terceira, quarta divisão ou jogadores com nível de jogo mais baixo, você tende a enxergar o jogo como os jogadores de nível mais baixo. Então você tem inúmeras possibilidades. O que você precisa é estar se relacionando com pessoas que já trilharam esse caminho. Se você perceber, você vai ver que existem várias possibilidades de você empreender com a escola de esportes. Tem possibilidades que vão exigir de você valores iniciais, você vai ter que investir, às vezes investir pouco, às vezes investir um pouco mais, e existem possibilidades de você investir até um valor mais alto, e existem também possibilidades de você não investir nada e começar com aquilo que você tem na mão. A questão é perceber, então, as oportunidades que se apresentam para você e fazer as suas escolhas quanto ao modelo de negócio ideal para você nesse momento. Tá legal? O terceiro ponto talvez seja o ponto mais importante, porque é o ponto onde muitas pessoas estão travadas. Muitas pessoas enxergam oportunidades, percebem elas, percebem o que pode fazer a partir daquilo, mas travam na hora de executar aquilo, de tirar o plano do campo das ideias, do campo abstrato, para o plano de ação, para a prática, né? Que é tornar aquilo real. Então, muitas pessoas travam nesse momento, por isso que essa é uma das etapas mais importantes. Ou seja, a etapa de construir uma ideia, construir aquela ideia, colocar aquela ideia no papel e tornar ela viável, apresentar e executar essa ideia. Então, esses são os 3 pontos básicos para quem quer faturar, ganhar mais de 10 mil por mês com escolas de esportes. E o mais interessante é que nesse momento que nós estamos vivendo, você, profissional de educação física, pode fazer isso, inclusive, fazendo outras atividades. Se você tem outras atividades, você pode ainda ter uma escola de esportes. Como nós já falamos aqui, você pode tanto transformar essa atividade na sua renda principal. Isso já aconteceu com outras pessoas que são profissionais de educação física escolar, começaram a fazer uma atividade escolar e transformaram a escolinha na sua renda principal, inclusive ganhando 3 vezes mais do que ganham na atividade escolar, ou então viver apenas do ensino esportivo, porque nós estamos vivendo um momento capaz de tornar isso viável. Espero que esses 3 passos iniciais sejam úteis para você, para o João Paulo, e se você tem alguma pergunta relacionada ao nosso tema da escolinha lucrativa, eu peço para você que coloque aqui, que mande para nós, que a gente vai procurar responder. Tá legal? Até o próximo vídeo.